Olá, meus irmãos, paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais essa reflexão, esse bate-papo de Bíblia. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar com todos vocês aqui para a gente falar um pouquinho dessa reflexão, uma reflexão muito profunda que eu quero trazer aqui para nós. E já aproveitando, você que não é inscrito aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, se inscreva no meu canal, deixa aquele like lá abençoado, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam aí conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Posso contar com vocês? Irmãos, hoje eu quero trazer uma reflexão muito objetiva, muito profunda, que vai abrir a sua mente de uma maneira muito magnífica. E o tema que eu vou estar trazendo aqui para nós hoje é o eco das nossas escolhas. E quando nós falamos sobre o eco das nossas escolhas, eu quero compartilhar com vocês três perguntas que se encontram lá no livro de Bereshit ou no livro do Gênesis, capítulo ali de número 3, versículo de número 8, 11 e 13. Somente a parte final desses três versículos, que ele faz três perguntas. Deus faz três perguntas ali. Onde está? Quem lhe disse? E o que foi que você fez? Para a gente entender a profundidade dessas três perguntas, nós precisamos aqui rapidamente lembrar do contexto e da narrativa a qual estava se passando do livro de Gênesis. Primeiro nós vemos a tentação, sim ou não? E com a tentação ali na vida de Adão e Eva, houve uma desobediência. E essa desobediência trouxe consequências imediatas, não só para Adão e Eva, mas para todo o processo humano, né, de antropologia ou antropos, do processo ali do estudo do homem e da mulher. E quando nós vemos esse pecado original, foi um pecado que levou o afastamento ali de Deus. E teve esse afastamento e automaticamente houve o quê? Houve uma perda de identidade original. E essa perda de identidade original foi de responsabilidade totalmente pessoal daqueles que transgrediram a lei, daquilo que foi estabelecida por Deus lá no Éden. E no eco das nossas escolhas, nessas três perguntas aqui do Gênesis, onde estás? Quem lhe disse? E o que foi que você fez? Quando nós olhamos ao nosso redor, para o mundo que nós estamos construindo, quando olhamos para a sociedade que moldamos com as nossas ações diárias, mas em meio a esse mundo complexo de eventos e também de consequências, eu convido hoje você a parar um momento e fazer uma reflexão um pouco mais profunda, para que você possa mergulhar no interior que ecoa pelas perguntas mais fundamentais que muitas pessoas permeiam a sua mente, que seria a nossa existência. Como eu falei, essas três perguntas lá do Gênesis: onde estás? Quem lhe disse? E o que foi que você fez? Queridos amados que estão comigo aqui, essas três indagações que aparentemente parecem até simples, mas elas carregam um peso da nossa liberdade e a responsabilidade inalienável que acompanha eu e que acompanha você que está me assistindo. Ela nos confronta com a genese de cada passo que nós damos diários em nossa vida, de cada decisão que nós tomamos e de cada palavra que eu e você proferimos no nosso dia a dia. A primeira pergunta se fala: onde estás? Essa pergunta ela não se limita na nossa localização física nesse momento, a qual nós estamos inseridos, mas ela, meus irmãos, ela transcende o espaço que nos leva a questionar ali o nosso estado atual. Onde estamos em nossas vidas? Que caminho estamos trilhando até aqui, até esse exato momento? Quais são os valores que nos guiam e nos ancoram? Estamos no lugar que desejamos estar? Será que nós estamos alinhados com o propósito mais profundo daquilo que Deus nos chamou para nós estarmos? Olhemos um momento para o nosso entorno, meus irmãos.
Nós observamos as consequências das escolhas totalmente coletivas que nos trouxeram até a esse ponto. Nós vemos a beleza que Deus fez na natureza que resiste, mas também as cicatrizes de toda exploração. Nós sentimos a força da união, sentimos a força da solidariedade, mas também a frieza da indiferença e da desigualdade que nós vivemos no mundo atual. Então, meus queridos, este é o palco onde apresentamos o nosso papel, o resultado, em grande parte, do que escolhemos fazer. A vida que você está vivendo hoje é fruto da sua escolha, daquilo que você decidiu escolher, daquilo que você tem como objetivo para a sua vida. Algumas situações foram te proposto alguns caminhos, foram te propostos alguns momentos de alegria, mas o meu caminho e o seu caminho, quem trilha somos nós. E aí tem mais uma pergunta que ele diz assim: quem lhe disse? Sim ou não? Essa pergunta, amados, ela nos convida a examinar as fontes que moldam as nossas crenças e direcionam a minha e a sua ação. O que eu acho interessante, meus amados, quem são as vozes que estão ecoando na nossa mente. Quais são as vozes que têm influenciado as nossas decisões diárias? São a sabedoria das experiências, os ensinamentos dos nossos antepassados, os princípios éticos universais, são a palavra de Deus, são as escrituras, são a intimidade com o Espírito Santo, ou seriam as vozes do medo, da conveniência, do imediatismo, que muitas das vezes fazem o quê, meus amados? Nos desviam do caminho e da integridade do bem comum. Sim ou não? E olha que interessante que nós vemos isso daí, meus amados, quando nós falamos sobre isso, sobre esses ecos que muitas das vezes querem encoar ali na nossa vida. No mundo, meus irmãos, saturado de informações, no mundo de opiniões, discernir a verdade, filtrar o ruído e identificar as influências genuínas que estão ao nosso redor, torna-se ali um exercício crucial para a minha vida e para a sua vida, você que está assistindo. Então, questionar aqui algumas narrativas que nos são apresentadas, tá? Buscar diferentes perspectivas e construir o nosso próprio senso crítico são ferramentas no mundo atual, nessa pós-modernidade, totalmente essenciais para não sermos meros repetidores ali de ideias alheias. Aquele famoso copia e cola. Já ouviu isso? Mas sim agentes conscientes da nossa própria escolha. Nós temos que decidir as nossas próprias escolhas. Não pessoas que escolham o nosso modo de viver, o nosso modo de se vestir, o nosso modo de se pensar. E outra pergunta muito interessante e crucial para as nossas vidas: o que foi que você fez? Chegamos a essa pergunta central, o cerne da nossa responsabilidade, nossas ações, por menores que pareçam, reverberam no tecido da existência. Cada escolha, cada gesto, cada omissão tece a trama dos nossos destinos individual e coletivo. O que temos feito com o tempo que nos foi nos dado? Temos cultivado a bondade, a empatia e a justiça? Temos contribuído para um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, mais sustentável? Ou temos nos deixado levar pela inércia, pela indiferença, pelo egoísmo, permitindo que as sombras prevaleçam, que palavras de outras pessoas moldem o nosso caráter? As consequências da minha ação e da sua ação, seja elas positivas ou negativas, ecoam, meus amados, através do tempo, moldando o presente e influenciando totalmente o meu e o seu futuro. Então, a dor de uma palavra dita, muitas das vezes sem pensar, ou a alegria de um ato de generosidade, ou o impacto ali que nós vemos numa decisão ambiental, de tudo deixa a sua marca indelével, uma marca gravada na tábua dos nossos corações e principalmente na nossa mente. Então ela nos lembra que somos os autores da nossa própria história e que temos o poder de reescrever os nossos próximos capítulos. Eu não sei
como está sendo o curso da sua vida. Eu não sei qual é o teor das suas escolhas, o que você está ali escrevendo na sua página. Mas o que eu vejo dentro dessa reflexão é que nós possamos nos olhar no espelho da alma e responder com honestidade essas indagações, que possamos, meus irmãos, discernir as vozes que nos guiam e escolher aquelas que nos revelam, aquelas que são verdadeiras, aquelas que nos querem bem, que nos estão dando uma diretriz, que estão nos mostrando o caminho certo para nos seguir. Que nós possamos agir com responsabilidade, que eu e você possamos agir com sabedoria, conscientes do eco que cada um das nossas escolhas produz no mundo. Não só no mundo, mas no mundo dos nossos filhos, no mundo das pessoas que estão ao nosso redor. Tá entendendo, meus irmãos? E que a reflexão dessas palavras não se perca no instante em que são proferidas ou que são absorvidas aqui, por você estar aqui comigo nesse vídeo escutando, mas que essas reflexões, ela ressoem em nossos corações e nos inspire a cada dia mais construir um presente e um futuro onde o eco da minha escolha e da sua escolha seja um testemunho da nossa humanidade em sua mais elevada expressão de coinonia, de união com o Espírito Santo, com Deus e com o Criador, o Pai. Porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. João 15,16. Não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Isso quer dizer que escolhido, ele não tem escolha. Que nessa reflexão nós possamos entender que vale a pena andar com Deus, vale a pena entregar a nossa vida para Jesus, vale a pena a gente fazer uma reflexão de onde nós estamos. Quem está nos dizendo palavras ou que nos edifica ou que nos destrói? E o que nós estamos fazendo com essas palavras que nós estamos absorvendo? Que nós aprendemos conforme no Gênesis, aonde teve uma tentação e a tentação levou a uma desobediência. E todas as vezes que tem desobediência, as consequências são literalmente imediatas. Então que essa reflexão possa ficar nos nossos corações e que você possa automaticamente fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, com uma missão, com um chamado e com um propósito. Beleza, meus amados? E assim eu quero deixar essa palavra reflexiva nos nossos corações. Que a graça e o amor de Cristo esteja sempre sendo uma verdade absoluta no seu coração, na sua vida e na sua mente. Que você possa ser luz e sal da terra. E que o Espírito Santo possa usar você tremendamente, de uma maneira sobrenatural. Que todos os sonhos e projetos que você tem possa ecoar perante as suas ações, perante as vossas escolhas. Porque estamos vivendo num mundo totalmente tenebroso, aonde nós vemos profeticamente que Cristo está a cada dia mais e mais perto. E aí nós temos que fazer essa reflexão. Onde estamos na nossa vida? Será que esse caminho que você está trilhando é um caminho certo? Será que você está dando valores para as coisas que estão te guiando, que estão deixando você ancorado? Será que nós estamos no lugar que é, primeiramente, o lugar que Deus desejou para que eu e você estivéssemos? É bacana a gente parar para pensar um pouco isso daí. E quais seriam os propósitos mais profundos que você quer alcançar ainda nesse ano de 2025? Tá entendendo, meus irmãos? O fruto das suas escolhas te levarão ou para o sucesso ou para a ruína, ou para a salvação ou para a perdição eterna. Um grande abraço para todos vocês, que o Espírito Santo continue protegendo a nossa vida. Escolha andar com Deus, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus os abençoe, compartilhe esse vídeo e deixa o like aqui no vídeo PR Carlinhos Oliveira aqui no YouTube. Tamo junto, meus amados.